Fala jovem, professor Fernando Porto na área. Nesse nosso encontro vamos falar um pouquinho sobre poliedros. O que são poliedros? São sólidos limitados por superfícies planas poligonais. Professor, não entendi nada do que você falou. Então solta a canetinha e preste atenção. O que é uma superfície plana poligonal? Vou te dar alguns exemplos de superfícies planas poligonais. Quadrado, por exemplo. O quadrado é uma superfície plana poligonal. Um triângulo também é uma superfície plana poligonal, assim como o retângulo. Então, superfícies planas poligonais são polígonos planos. E o que é um sólido? O que é um poliedro? Poliedro é a junção de superfícies planas poligonais. Pensa no seguinte: pensa numa caixa de sapato. Uma caixa de sapato é um poliedro. Por quê? Porque ele é formado por retângulos. E esses retângulos são superfícies planas poligonais, formando um sólido, que é um poliedro. Tranquilo? Elementos de um poliedro são 3: faces, arestas e vértices. Então eu peguei aqui, como exemplo, um cubo. Um cubo é um poliedro. O que está pintado nessa primeira figura é uma face. Então, essa parte aqui é a face desse cubo. Eu tenho mais 5 faces além dessa. Eu tenho essa aqui, que é uma face. Tenho essa aqui, que é uma face. Aquela lá do fundo. Essa aqui da frente também é uma face. Então, em um cubo eu tenho um total de 6 faces. 6 faces quadrangulares. O outro elemento é a aresta. A aresta nada mais é que o lado. Então eu tenho aqui uma aresta, uma outra aresta e assim por diante. Em um cubo eu tenho um total de 12 arestas. E o terceiro elemento de um poliedro é o vértice. O vértice são os biquinhos do teu poliedro. É um encontro de 2 ou mais arestas. Então, eu tenho este vértice, este outro vértice, outro vértice, outro vértice e assim por diante. Então, estes são os 3 elementos de um poliedro: face, aresta e vértice. Aqui nós temos alguns exemplos de nomes dos poliedros. Se o poliedro tiver 4 faces, ele é chamado de tetraedro. Se ele tiver 5 faces, pentaedro. 6 faces, hexaedro. E assim por diante. No meu exemplo aqui eu coloquei até o 20º, ou seja, 20 número de faces igual a 20. E o nome dado a esse poliedro é icosaedro. Poliedros regulares. O que são poliedros regulares? São poliedros cujas faces são polígonos regulares e congruentes entre si. Desse modo, todas as faces têm o mesmo número de lados. Além disso, em um poliedro regular, de cada vértice parte o mesmo número de arestas. Então, pegando o exemplo aqui de cima do cubo, o cubo é formado por 6 faces quadrangulares. Todas as faces de um cubo são quadrados, e esses quadrados são iguais entre si, são congruentes entre si.
Então, já é um indício de ser um polígono regular. Além disso, de cada vértice tem que partir o mesmo número de arestas. Então, se eu pegar esse vértice aqui, por exemplo, eu tenho, partindo desse vértice, esta aresta e esta outra aresta. Então, são 3 arestas partindo deste vértice. Se eu pegar um outro vértice, este aqui, por exemplo, eu tenho esta aresta partindo dele, esta partindo e esta também. Então, deste vértice eu tenho também 3 arestas partindo dele. Então, com isso, eu posso afirmar que o cubo é um poliedro regular. Existem 5 poliedros regulares. Coloquei aqui para vocês. O primeiro é o tetraedro regular. Ele é formado por 4 triângulos equiláteros iguais. O outro, nós vimos, é o cubo, que também é chamado de hexaedro regular. É formado por 6 quadrados iguais. Temos também o octaedro regular, formado por 8 triângulos equiláteros iguais. O dodecaedro regular, formado por 12 pentágonos regulares iguais. E temos também o icosaedro, formado por 20 triângulos equiláteros iguais. Vamos agora ao Teorema de Euler, o famoso Teorema de Euler. Euler foi um suíço que viveu entre os anos de 1707 e 1783. E ele relacionou os 3 elementos de um poliedro através da fórmula V mais F igual a A mais 2. O número de vértices somados com o número de faces é igual ao número de arestas mais 2 unidades. E esta fórmula é utilizada para calcular o número de vértices, faces e arestas de todos os poliedros que são convexos e alguns que não são convexos. Ah, professor, o que é um poliedro convexo? Preste atenção aqui. Vou tentar desenhar aqui um cubo. Finjam que todas as arestas são retas. Desenhe um cubo. Pelo menos era para ser um cubo. Vamos pegar agora 2 pontos desse cubo. Vou pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui. E vou ligar esses 2 pontos através de um segmento de reta. Esse segmento, perceba que esse segmento de reta está totalmente dentro do poliedro, dentro do cubo. Quando isso acontece, eu tenho um poliedro convexo. Beleza? Agora, o que é um poliedro não convexo? Não convexo. Vou aproveitar aqui, ó, este meu poliedro. Vou pegar um ponto nesta face e um outro ponto nesta outra face e ligar esses 2 pontos. Também era para ser um segmento de reta. Percebam o seguinte, que esta parte aqui do segmento está fora do poliedro. Quando eu ligo 2 pontos do poliedro e uma parte desse segmento de reta que une esses 2 pontos estiver fora do poliedro, esse poliedro é classificado como não convexo. Beleza? Então
vamos apagar aqui o meu cubo, que era para ser certinho, né? Mas enfim. Então, voltando ao teorema de Euler, V mais F igual a A mais 2. Ah, professor, tem que decorar essa fórmula? Tem. Ah, mas eu não consigo. Então, eu vou colocar uma frasezinha aqui que vai te ajudar. V mais F igual a A mais 2. Então, grava assim, ó. Vamos fazer amor a 2. Tenho certeza que você nunca mais vai esquecer o teorema de Euler. Espero ter ajudado, né? Com essa frasezinha aqui. Então vamos seguir agora para os exemplos. Depois voltem o vídeo para vocês anotarem a frase, para não esquecer. Vamos lá, primeiro exemplo. Qual é o número de faces de um poliedro convexo que possui 10 vértices e 15 arestas? Primeira coisa a fazer é identificar o que o problema pede para você calcular. Então ele pede para você calcular um número de faces, mas ele te dá um número de vértices, que é igual a 10, e o número de arestas, que é igual a 15. Se você tem vértice, aresta e quer calcular face, qual é a fórmula que você vai usar? A fórmula do teorema de Euler. Vamos fazer amor a 2. Vamos fazer amor a 2. Basta agora substituir os valores que a gente tem e calcular o número de faces. Número de vértices são 10. Então eu tenho 10 mais F igual ao número de arestas, 15. 15 mais 2. Passando 10 para o outro lado da equação, mudando o sinal e deixando o F isolado de um lado. F é igual a 15 mais 2, 17, menos 10. Então, o número de faces é igual a 7. Esse foi o nosso primeiro exemplo. Segundo exemplo. Um poliedro convexo possui 4 faces hexagonais e 4 faces triangulares. Qual é o número de vértices e arestas desse poliedro? Então, primeira coisa, identificar o que o problema pede para você calcular. Ele pede para calcular um número de vértices e o número de arestas. Mas ele te deu alguma coisa. O quê? O número total de faces. 4 faces hexagonais e 4 faces triangulares. Então eu tenho um total de 8 faces. Então, vamos calcular o número de arestas. Primeiro. Eu tenho 4 faces que são hexagonais. Então, 4 faces que são hexágonos. E um hexágono tem quantas arestas? 6 arestas. Então, nestas 4 faces, eu vou ter um total de 4 vezes 6, que é igual a 24 arestas. Mas o problema disso também é que eu tenho 4 faces triangulares. 4 faces triangulares. Quatro faces que são triângulos. Cada triângulo tem 3 arestas. Então, para achar o total de arestas destas 4 faces, teremos que fazer 4 vezes 3, que dá
12 arestas, dando um total de 36 arestas para este poliedro. Então já matei a primeira parte do problema. Já calculei o número de arestas, que é igual a 36. Falta calcular o que, professor? O número de vértices. Ah, então eu posso usar o teorema de Euler para calcular o número de vértices? Pode não, deve usar. Então vamos lá. Ah, mas eu esqueci a fórmula. Mas você vai lembrar da frase. Qual é a frase? Vamos fazer amor a dois. Falei que você ia lembrar? Vamos fazer amor a dois. Número de vértices eu não tenho. Número de faces é igual a 8. Número de arestas nós calculamos 36 mais 2. Vamos passar o 8 para o outro lado da equação, mudando o sinal. Então V vai ser igual a 38 menos 8. Então, a quantidade de vértices deste poliedro é igual a 30. Então, tenho 30 vértices. Com isso, nós terminamos esse nosso encontro. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal Matematicando com o professor Fernando Porto. Grande abraço e até a próxima!